Deixa eu gravar aqui também. Ok. Bom dia pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. Inicialmente desejar um feliz Dia dos Professores a todos os professores que são guerreiros e merecem o nosso abraço. Eu me coloco também nesse grupo, mas todos nós merecemos, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, de batalhar pela ciência, pela educação. Então, uma saudação muito calorosa a todos os professores e professoras. Hoje a gente está com a nossa sessão científica, mais uma sessão científica da sexta-feira. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de lembrar a todos que a gente vai manter os microfones desligados. No final dessa apresentação, que vai durar 40 a 45 minutos, vocês podem colocar os comentários no chat. Na verdade, no final e durante a apresentação, claro, fique à vontade. As perguntas, comentários no chat, que a gente vai fazer a leitura e vai fazer a discussão aqui quando acabar a apresentação. E lembrando que essa apresentação está sendo gravada e vai estar disponível, quem não tiver a oportunidade de estar aqui hoje com a gente, nesse dia, ela vai estar disponível a partir da semana que vem no YouTube. Muito bem, então, dito isso, eu tenho enorme satisfação de apresentar o Dr. Gustavo Mata. Ele é nosso convidado de hoje. Ele vai falar a experiência dele da Rede Zika Ciências Sociais e Lições Aprendidas para a Resposta à Emergência em Saúde Pública. O Dr. Gustavo, ele tem graduação em psicologia pela Universidade de Santa Úrsula, tem mestrado e doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é pesquisador em saúde pública da INSP, que é a unidade da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e ele é o coordenador da Rede Zika Ciências Sociais da Fiocruz e coordenador do eixo Impactos Sociais do Observatório Covid-19 Fiocruz. Ele tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em políticas e planejamento em saúde, e atua principalmente em emergências e reemergências em saúde, atenção primária em saúde, política e gestão do cuidado em saúde e saúde global. Gustavo, muito obrigado por você estar aceito. É um prazer para a gente, uma satisfação para a gente ter você aqui hoje. Gustavo, que está lotado lá no Rio de Janeiro, mas hoje está aqui pertinho da gente, aqui em Salvador. Seria muito melhor se pudesse ser presencialmente aqui conosco, mas quem sabe no futuro muito próximo a gente se encontra aqui presencialmente. Obrigado, Gustavo. A palavra é sua. Ok, Ricardo, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado ao Instituto Gonçalo Muniz, enfim, de estar nessa sessão e poder compartilhar um pouco da experiência nossa durante a epidemia de Zika e algumas reflexões que eu acho que ainda permanecem necessárias e atuais, né? Eu queria aí fazer coro com o Ricardo, saudar aí os professores, né? E até mesmo aqueles que não são formalmente professores, porque em vários momentos da nossa atividade a gente exerce esse papel docente, seja acompanhando alunos, seja ajudando algum colega, né, em diversas etapas, e principalmente essa possibilidade de troca, né, de troca e da possibilidade de um pensamento crítico que nos ajude a enfrentar tantas dificuldades, né, que nós temos enfrentado, tanto no campo da ciência, quanto no campo das políticas sociais, da crise política que vamos viver, que estamos vivendo, enfim. Mas, mais uma vez, muito obrigado. E eu queria, então, organizar um pouco a minha apresentação. Eu vou falar um pouco a respeito desse histórico, né, e da agenda da Rede Zika, de Ciências Sociais, de como é que ela surgiu. Já queria aqui dizer de pronto que, na realidade, quem coordenou e quem é a nossa eterna coordenadora da Rede Zika Ciências Sociais é a atual presidente do Fiocruz, a Nízia Trindade Lima. Ela foi a grande idealizadora desse grupo que, enfim, por diversas razões, acabei ficando mais à frente desse processo, mas ao lado de vários e vários colegas, né? Então, desde já também o meu agradecimento à nossa atual presidente e o olhar, né, sensível e necessário para essa articulação das emergências com as ciências humanas e sociais. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Deixa eu aqui... Ricardo, você vai me dando um retorno? A gente Você está vendo a minha apresentação? a gente está visualizando já.
Falta só colocar na tela cheia. Agora sim, Sim, tá perfeito. ok. Então, essa é um pouco uma apresentação relatando essa nossa experiência. Como vocês veem aqui, por incrível que pareça, e durante todo o período da epidemia de Zika, nós recebemos, em sua maior parte, um grande apoio da própria Fiocruz, do ponto de vista do seu apoio político e também financeiro, para iniciativas de pesquisas, né, da rede Zika, mas principalmente, né, de instituições internacionais. Isso é alguma coisa que me parece que já caracteriza um pouco o que foi a resposta ao Zika e a possibilidade de financiamento de pesquisa e ações para resposta a essa importante epidemia que nos assolou o país, principalmente em 2015 e 2016, e que até hoje apresenta repercussões e respostas ainda, perguntas ainda não respondidas, né? Então, acho que essas são questões assim importantes para a gente ressaltar e já trazendo um pouco esse contexto, né? Alguns enunciados iniciais que eu gostaria de trazer para que a gente pudesse reter e até mesmo para guiar um pouco a discussão, né? O Zika representou e ainda é uma questão incerta na saúde pública. Como eu disse antes, há muitas questões não respondidas, né? Desde das questões de por que o Zika afetou mais fortemente o Brasil, né? Até mesmo as questões de identificação sorológica, possibilidade de um teste sorológico que seja confiável para que a gente possa identificar não só a presença do Zika, mas se a pessoa teve Zika ou não, enfim, há uma série de questões passando aí pela vacina, a questão do real potencial da transmissão sexual do Zika, enfim, eu estou partindo um pouco do princípio que as pessoas, de uma maneira geral, conhecem bem o que foi a epidemia do Zika. A Bahia também foi bastante afetada, né, pela epidemia, então acredito que muitos conheçam muitas dessas questões, né? Ciência, saúde e sociedade estão intrinsecamente enredados no surto do Zika e suas repercussões. As ciências sociais estão focadas na dinâmica do contexto, né? Histórico, social, político, geográfico e cultural. Essa é uma questão importante, né? As ciências sociais, nesse sentido, elas não apresentam verdades que sejam universais, né? Mas sim, elas estão muito mais interessadas em tentar descrever, produzir e responder a sentidos que estão territorialmente, historicamente e socialmente determinados, né? Então, acho que essas são questões importantes das lentes com as quais a gente entende a epidemia de Zika e outros fenômenos, né, da área da saúde. Uma questão também importante dizer é que, para a gente que vem do campo da saúde coletiva e da tradição da medicina social latino-americana, não faz muito sentido falar das contribuições das ciências sociais de uma maneira externa ao próprio campo da saúde coletiva, né? O campo da saúde coletiva, ele teve na sua fundação a imbricação, a interseção, né, das próprias ciências humanas e sociais, né? Isso vem desde o legado de Cecília Dorlângelo, de Jaime Breil, de Asa Cristina Laurel, do próprio Sérgio Aroca, enfim, se pensarmos aqui na Bahia, de Jair Nilson Paim, né? O próprio Maurício Barreto, que está aqui presente entre nós, um grande epidemiologista que trabalha com questões de iniquidades sociais, como essas questões estão completamente imbricadas na produção social do processo de saúde e doença. Então, acho que essa também é um outro elemento que eu gostaria de trazer para que a gente possa entender de que ponto a gente parte, né, nessa visão mais interdisciplinar com a qual nós vemos a saúde coletiva e o lugar das ciências humanas e sociais. Iniquidades globais, regionais e locais caracterizaram a epidemia, a resposta ao Zika, e ainda caracterizam seus processos de vulnerabilização. A Zika é um importante analisador político-social da invisibilidade de crianças e pessoas com deficiência múltipla em nosso mundo.
Nós temos uma parceria com uma pesquisadora inglesa chamada Hannah Cooper, e ela tem um centro sobre disability na London School of Hygiene and Tropical Medicine, e ela estima que nós tenhamos próximo de 1 bilhão de pessoas vivendo com alguma deficiência no mundo, né? O Zika, inicialmente, trouxe muito essa visibilidade, apesar de ter sido muito focado na questão da microcefalia, mas principalmente na necessidade de atenção, de políticas específicas para as crianças com deficiência, e que, infelizmente, devido a diversas questões, tornaram-se novamente invisíveis atualmente. Uma outra questão que eu acho que o Zika nos trouxe é que toda emergência em saúde pública ela é, a um só tempo, uma crise sanitária e humanitária. Claro que a Covid-19 trouxe isso de uma maneira mais radical, mas nós já tínhamos vivido isso com outras epidemias. E não só as epidemias consideradas de emergências internacionais em saúde pública de interesse internacional, né, as chamadas emergências globais, né? Como foi o Zika, mas se nós pensarmos no dengue, na chikungunya, na sífilis congênita, na própria tuberculose e uma série de questões, elas estão muito imbricadas com uma crise humanitária que é muito fundada principalmente nas iniquidades sociais. Então, eu queria trazer aqui um pouco o surto de Zika e uma agenda das ciências sociais, né? Primeiro, a tradução é ruim, essa parte dessa apresentação estava em inglês, então há uma palavra em inglês chamada entanglements, que eu acho muito interessante, porque você chama dos enredamentos, né? Das associações históricas e sociais relacionadas ao surgimento da Zika, sua disseminação e suas consequências, né? Então, essa é uma agenda importante para nós. Ao mesmo tempo, né, identificar e analisar os mecanismos de coordenação e cooperação para contribuir para uma assistência integral à saúde, né, e também à atenção social. Né? O mapeamento, a produção e circulação de diferentes discursos sobre a epidemia do Zika vírus. E compreender as dimensões da epidemia em contextos de situações de vulnerabilidade, analisando numa perspectiva intersetorial. Então, a questão, quando a gente chama a atenção para a questão das ciências humanas e sociais, ela não é apenas um analisador, ela não é apenas uma lente com a qual a gente enxerga as suas consequências, mas ela é principalmente uma base para pensarmos a inovação, a integração, a intersetorialidade em políticas públicas, né? A saúde, de uma maneira geral, e a Covid nos apresenta isso ainda de uma maneira mais radical, né? Por exemplo, uma vacina, apesar de todos nós defendermos essa questão, não vai responder e não vai resolver os problemas e as consequências da Covid-19 e as suas bases, né, na sua origem e nas suas repercussões. Então, eu acho que esse é um paradigma importante quando a gente pensa em saúde pública, quando a gente pensa em políticas públicas. Eu queria trazer um pouco esse cenário, né, que não é novo para ninguém, que né, essas repercussões sociais da relação do Zika e a síndrome congênita, né? Lembrando que no início foi muito claramente denominado que havia uma epidemia de microcefalia. Depois começamos a observar que a Zika congênita não se restringia à microcefalia. A microcefalia era um dos seus sintomas, né? Um dos seus efeitos, né? Mas, por exemplo, haviam crianças, né, que haviam repercussões neurológicas importantes e que não apresentam microcefalia. Então, eu acho que essa é uma distinção importante, no qual hoje, né, há uma necessidade de reconhecimento dessa síndrome de uma maneira mais ampla e de uma descrição mais detalhada. Então, há uma primeira questão que é a grande novidade do Zika vírus, né? Apesar de se conhecer o vírus e a doença que se considerava uma dengue leve, eu me lembro claramente do ministro Arthur Quioro falando em maio de 2015 que se confirmou que o Zika vírus circulava no Brasil, mas que a gente não deveria se preocupar com ele, porque ele era uma dengue leve, mas que devíamos continuar nos preocupando com a dengue, porque a dengue mata.
né? Alguns meses depois, a gente começa a ver um crescimento, né, de nascimentos de crianças ou até mesmo de natimortos com microcefalia, né? Então, essa é uma grande novidade, né, do ponto de vista das ciências médicas e da saúde, que necessitava ser entendida, né, desde o seu ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista virológico, do ponto de vista entomológico, e uma necessidade de articulação de diferentes disciplinas, né? A maioria das famílias afetadas são originárias do Nordeste do país, né? Me parece que a entrada se deu de uma de uma forma meio de choque, né, imunológico, né, no Nordeste brasileiro. Isso é visível nos diversos mapas epidemiológicos, né, do qual, naquela época, Cláudio Marovitch foi muito importante, né, na liderança da Secretaria de Vigilância em Saúde, né, no sentido dessa demarcação da vigilância do Zika vírus no Brasil. O drama vivido por essas mulheres e crianças gerante da incerteza científica, né? Naquele momento não se sabia exatamente qual seria o prognóstico dessas crianças. Eu me lembro claramente que, ao estar no Instituto Fernandes Figueira, acompanhando já inicialmente os primeiros atendimentos, muitas mães perguntavam, né? Meu filho vai andar? Né? Já começava a se descobrir que as crianças não enxergavam. Meu filho vai enxergar? Meu filho escuta? Quantos anos meu filho vai viver? Nada disso se sabia na época, era uma grande incógnita. Inclusive, os prognósticos eram ainda muito piores do que nós temos hoje. Hoje nós temos crianças com 5 anos de idade, já entrando em idade escolar, com casos graves, bastante sindrômicos e que estão vivos, apesar de todos os problemas e dificuldades que enfrentam, né? Então, essa questão da incerteza, do ponto de vista clínico, do ponto de vista social, do ponto de vista científico, ela foi muito importante naquele momento e ainda é, né? Inclusive, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. O fortalecimento e invisibilidade do debate sobre o direito reprodutivo no país, né? Uma questão importante que se deu no início da epidemia de Zika, o surgimento dos primeiros casos, foi a retomada do debate sobre a questão do direito ao aborto, e que rapidamente foi invisibilizado, né, por uma série de pressão, de movimentos e tudo isso. Então, essa também se tornou uma discussão importante a respeito do direito sexual e direito reprodutivo, né, relacionado ao Zika vírus, né? O principal fator, né, o vetor, né, do Zika vírus é o nosso velho conhecido Aedes aegypti, apesar de haver a confirmação da sua transmissão sexual, do qual não se tem muita clareza de qual a sua real potencial, né, de transmissão. Né? A velocidade da produção e difusão científica na atualidade e suas consequências éticas e sociais, né? O Zika vírus, como a gente hoje vive em relação ao Covid, né, há uma transmissão do conhecimento científico muito rápido e que rapidamente se conecta, né, com a sociedade, né, estabelecendo uma comunicação, uma divulgação científica muito intensa, gerando, inclusive, muitas incertezas, né? Para a gente que trabalha com ciência, a questão da incerteza, ela não é um problema, ela é um motor. A gente sabe que as nossas verdades, as nossas produções, elas são provisórias, né? Mas isso, em contato com a sociedade em geral, isso cria uma série de outros sentidos, né? E que podem muitas vezes criar e ajudar a criar rumores, fake news e tudo isso, que já existiam na época do Zika, se vocês lembrarem, né? Como hoje se reproduziu em escala muito maior em relação à Covid-19. Bom, então, trazendo aqui mais uma vez a questão do olhar das ciências sociais, a discussão da produção científica em geral, né? Um tema que atravessa processos históricos, sociais e também políticos. A epidemia como um híbrido, né? Se vocês quiserem entender a ideia de sindemia ou da própria ideia de determinação social da saúde, que é um fenômeno sociotécnico que demanda uma abordagem interdisciplinar e políticas intersetoriais. A fundamentação
a fundamental contribuição, né, das ciências sociais para a compreensão e a ação em cenários de grande incerteza, como aconteceu em relação ao Zika e como hoje acontece em relação à Covid, né? A resposta para além da resposta epidemiológica, ou seja, a possibilidade de construção de respostas integradas à percepção e à participação social. Eu vou chamar a atenção daqui a pouco para algumas dessas questões, né? A produção de conhecimento em perspectiva interdisciplinar, propondo, então, ações concretas frente à epidemia e suas consequências. Algumas das nossas experiências puderam trazer essa perspectiva. O Zika, né, nós fizemos uma pesquisa baseada em digital methods, né, tentando identificar as principais imagens que circularam, né, na internet relacionadas ao Zika, né, e todas elas parece que reproduziram o mesmo estigma, né? O primeiro, identificando o mosquito, o Aedes aegypti, como o principal inimigo a ser enfrentado, né, e as crianças com cabeça pequena e microcefalia, né? Então, de um lado, logicamente, que isso é um fenômeno claramente visível, por outro, ela esconde uma série de perspectivas, né, desde as iniquidades sociais até a ausência de saneamento, de água, de acesso à saúde, acesso à educação, e que tanto, né, atinge especialmente a nossa população e que produz uma série de vulnerabilidades sanitárias, sociais, econômicas e tantas outras, né? Então, acho que esse é um outro ponto também importante. Bom, a rede Zika, então, ela surge no início de 2016. Como eu disse antes, na época, a Nízia Trindade ela era vice-presidente de Educação, Comunicação e Informação, né, da Fiocruz, e, como cientista social, ela já via claramente essas repercussões e essas implicações. Então, convidou uma série de pesquisadores que se identificavam com essa área, desde a análise de política, passando por cientistas sociais, cientistas políticos, antropólogos, né, e tantos outros, né, a constituir um grupo de trabalho e que hoje a gente chama, né, quer dizer, talvez final de 2016, início de 2017, a gente começou a chamá-lo de Rede Zika Ciências Sociais. Então, nós temos hoje uma rede que reúne mais de 50 pesquisadores, 10 unidades da Fiocruz, do qual a Fiocruz Bahia, principalmente através do SIDAX, né? 3 universidades nacionais, 4 universidades europeias. Esses números já cresceram, já são outros, eles podem ser acompanhados no nosso site da Rede Zika, que eu vou divulgar aqui ao final, né? Envolve mais de 14 projetos de pesquisa e possui financiamento de instituições de apoio a pesquisa nacionais e internacionais, né? Um ponto importante para a gente foi a gente ter conseguido entrar, e eu tenho alguns pesquisadores, inclusive da Fiocruz Bahia, que também participam, né, de um consórcio, o maior consórcio europeu em relação ao Zika, que foi o Zika Alliance, né, que inclusive terminou agora em final de setembro. E nós constituímos um work package sobre ciências sociais. E eu, Nízia e um pesquisador francês, Jocelyn Roud, podemos coordenar esse eixo reunindo uma série de pesquisadores. Então, aquilo foi um embrião muito potente na possibilidade de reunir esses pesquisadores. Então, são questões que eu acho que são não só coincidências, né, mas são articulações e possibilidades de construção de rede que foram alimentadas, investidas, não só financeiramente, mas também politicamente, num momento estratégico, né? Então, acho que esse também é um pouco, né, a ideia da gente ter um time, né, para que possa as questões acontecerem, né? Então, o Zika Alliance foi assim fundamental para que a gente constituísse a Rede Zika, foi um financiamento bastante robusto e que a gente pôde fomentar, alimentar uma série de ações que foram derivadas a partir daí. Então, o nosso objetivo, então, é enfatizar as dimensões históricas, políticas, econômicas e sociais num esforço metodológico e interdisciplinar de descrever a epidemia não apenas a partir dos seus referentes biológicos e epidemiológicos.
né? Então, essa é um pouco a estrutura da Rede Zika. Temos uma coordenação geral, temos uma coordenação executiva, temos uma equipe que nos apoia até hoje e que hoje já começa a fazer uma transição para um outro núcleo, que ao final eu vou comentar, que é um núcleo novo que nós estamos criando na Fiocruz, do qual a Fiocruz Bahia também está envolvida, René Rachou, a Gil Magalhães em Recife, algumas unidades do Rio de Janeiro, no qual pretendemos criar um centro interdisciplinar sobre emergências em saúde públicas vistas a partir do chamado Sul Global, com as lentes das ciências humanas e sociais. Então, hoje a Rede Zika começa a transitar para uma outra perspectiva, uma outra forma de trabalho. Então, nossa perspectiva metodológica, né, a partir de alguns temas de pesquisa que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês, que desde a questão da produção científica, o impacto econômico do Zika vírus no Brasil, né, a mobilização social frente à emergência sanitária, a própria contribuição da Fiocruz, aquilo que a gente chamou um pouco a história do presente, da epidemia de Zika, a resposta do sistema de saúde brasileiro à epidemia de Zika, promoção da saúde no contexto da epidemia, né, o papel dos organismos internacionais frente à ameaça global do Zika, as discussões de gênero, direitos sociais e reprodutivos e Zika, o mapeamento das respostas da saúde pública à epidemia de Zika realizadas na Fiocruz. Então, uma série de questões, produzimos muitos artigos, muitos eventos, muitos materiais, inclusive informativos, né, para a sociedade, para profissionais de saúde, cursos, enfim, uma série de produtos que vocês também podem acompanhar no nosso site da Rede Zika. Então, um dos desafios são ainda, né, gerar sinergia interna da rede através da construção de uma agenda integrada, integrativa de pesquisa e ensino para o enfrentamento da crise sanitária e suas implicações de curto e médio prazo. Né? Gerar aproximação entre estudos epidemiológicos, clínicos e de bancada e aqueles focados na dimensão social e humana da chamada tríplice epidemia, e já entendendo um pouco o complexo dengue, Zika e chikungunya. Isso é uma das questões que nós fomos assim, muito felizes, né? Nós conseguimos criar realmente articulações muito importantes com profissionais, né, da virologia, da entomologia, dos estudos clínicos, da epidemiologia. Então, eu acho que, realmente, nesse sentido, a Rede Zika conseguiu estabelecer esse objetivo. Né? A articulação de estratégias educacionais e pesquisa, envolvendo movimentos sociais e também formuladores de políticas para o SUS. Nós temos documentos que foram criados através de diferentes oficinas e que, inclusive, tentam subsidiar não só movimentos sociais, mas também políticas públicas. Né? A ideia também de produzir conhecimento de forma inter e transdisciplinar, gerar inovações no campo científico, construir uma base de dados histórica, bibliográfica e multimídia sobre a epidemia de Zika. Temos um acervo bastante importante da história da epidemia de Zika no Brasil. Parte desse acervo foi utilizado para construir uma exposição virtual, que eu também vou apresentar aqui ao final, né? Sobre a história do Zika no Brasil. E também hoje estamos gerando novos vídeos e atualizações em relação a essa base de arquivo, né? Que vai desde artigos científicos, documentos de mídia, vídeos, entrevistas que foram realizadas. Subsidiar a proposição de políticas públicas que respondam à diversidade e desigualdades sociais produzidas no território nacional. Bom, eu não vou me deter um pouco sobre isso, né? Apenas chamar a atenção desse desdobramento da Rede Zika Ciências Sociais, que foi, né, estabelecer um núcleo de estudos sobre ciência, né, e saúde global na Fiocruz, a partir do foco em emergências em saúde. A ideia de também sair de uma arena competitiva, fragmentada, para uma arena dialógica, para um campo dialógico de cooperação científica. Nós que somos pesquisadores, entendemos o campo da ciência como um campo extremamente competitivo, muitas vezes fraticida,
né? Então, são coisas que a gente, são valores assim muito caros para a gente, né? A questão também da importância da ciência aberta, do compartilhamento de dados, principalmente na vigência de emergência assim, é, de saúde pública, né? Com compartilhamento de coleta de dados, bancos de dados, acesso aberto, né? A artigos, que já é uma política da Fiocruz, né? A construção colaborativa, né? Como desafio epistemológico e político, né? E também as questões, desafios de gestão, né? Para quem lida, né, com os problemas que nós temos de gestão de projetos, né? Esse é um outro desafio, ainda mais quando você necessita de respostas rápidas. Muitas vezes a base de gestão que nós temos na Fiocruz não nos ajuda, apesar de ser uma base invejável se comparada a outras universidades. Mas temos uma série de empecilhos e problemas burocráticos que precisamos também enfrentar, né? Vou passar um pouco rapidamente. Então, é um pouco a ideia desse espectro, né, interdisciplinar, né, que compõe a rede Zika, né, que vai desde o cuidado, né, aos estudos clínicos, passando pela epidemia, vigilância, questão de laboratório, produção de medicamentos e também de vacinas, né, principalmente a questão das iniquidades na produção e distribuição de biofármacos, a questão da comunicação, informação, mídia, engajamento público, né, a questão do compartilhamento de dados, né, e da possibilidade de você construir, né, grandes redes, né, de pesquisa e também aglutinando financiamento e os desafios, né, éticos e bioéticos, né, e do campo de trabalho. Deixa eu só ver aqui meu tempo, tá? Então, estamos bem. Então, eu queria chamar a atenção, quando procurei aqui muito rapidamente chamar algum dos nossos produtos, né, que nós tivemos durante a Rede Zika, e de alguns artigos que foram publicados, né? Então, nós tivemos uma publicação em parceria com colegas da Universidade de Oxford e do King's College de Londres, sobre a discussão das incertezas, né, durante a epidemia de Zika no Brasil. Então, a gente classificou de 3 tipos de incertezas, né? As incertezas da saúde global, né? Pegando muito e fortemente, né, o papel da OMS, tanto na declaração da emergência, quanto na sua possibilidade de indução de financiamento, de práticas, de políticas, como também na retirada, né, do fim da declaração de emergência em saúde pública de importância internacional. Então, o papel de alguns atores e agentes, eles produzem uma série de incertezas. Até mesmo quando você recebe financiamento internacional, existe uma compulsoriedade no compartilhamento de dados e que nem sempre se reverte na equidade, né, na possibilidade de produção de equidade na produção científica e no Parque Tecnológico Brasileiro. Então, essas são questões importantes da tensão entre o global e o local, né, durante a epidemia de Zika. Né? A questão das incertezas, na questão da própria saúde pública, na questão da transmissão, na questão das incertezas políticas. A gente não pode esquecer que durante a epidemia de Zika nós tivemos 4 ministros da saúde, 2 presidentes, uma que sofreu um golpe, um impeachment, né? Então, eu acho que foi um cenário de extrema incerteza e que, de uma certa forma, as nossas instituições científicas de pesquisa e o SUS foram, né, um movimento de resistência e de poder proteger e, de alguma maneira, responder de uma maneira muito eficaz, né, a questão da epidemia de Zika, apesar de todas as suas deficiências. Se a gente for pensar desde o momento que se estabeleceu o início da identificação de uma epidemia de microcefalia no país e a relação da infecção por Zika à síndrome congênita do Zika vírus foram apenas 4 meses. E a base disso se deve a uma profunda articulação dos profissionais da atenção primária, dos institutos de pesquisa brasileiros, não só a Fiocruz, o Instituto Evandro Chagas do Pará, e o próprio Gonçalo Muniz,
né? Os institutos de pesquisa da UFBA, da UFPE, principalmente das instituições de pesquisa do Nordeste brasileiro. Então, eu acho que esse não é um fator pequeno, muito pelo contrário, muito importante da gente entender o quanto as instituições de pesquisa produzem e possibilitam, né, uma estrutura que ajuda a responder a uma série de problemas do nosso país, né? E as próprias incertezas clínicas. Deixa eu passar um pouco rápido, desculpa. Esse é um trabalho em parceria com o SIDAX, é um trabalho que foi muito importante da gente ter feito. Quer dizer, a ideia da gente ter mapeado os trabalhos que foram produzidos relacionados à emergência de Zika, do ponto de vista internacional, e as cooperações. Se vocês verem aqui, né, o Brasil ele consta como até o momento que nós pesquisamos, isso foi até 2017, se eu não me engano, né, Maurício está aqui, talvez possa também me lembrar, né, o Brasil era o segundo maior produtor de artigos científicos relacionados ao Zika, né? De uma maneira clara, isso é algo assim muito importante, ainda mais num cenário de muita concentração de fundos e de uma série de outras questões que acabam beneficiando principalmente países desenvolvidos, né? E logicamente, como todo e qualquer tipo de produção científica, os Estados Unidos têm mais de 50% do total da produção relacionada ao Zika. Aqui, nesse gráfico, aqui, nesse diagrama aqui à direita, vocês podem ver a força relacionada às cooperações, né, entre os países. O maior, né, o país que mais cooperou com o Brasil foi os Estados Unidos, né? Porém, a China aparece aqui como o terceiro grande também cooperação, com uma fraca cooperação com o Brasil, né? Aqui nos leva a uma série de outras questões baseadas no compartilhamento de dados, principalmente com os Estados Unidos, e o acesso desses dados pelos chineses, né? Então, que muitas vezes não há necessidade de passar diretamente pelo Brasil. Então, aqui tem uma série de questões que nós abordamos no artigo, que, enfim, tem circulado bastante, foi uma produção muito interessante e que envolveu desde um trabalho mais bibliométrico até a perspectiva dos chamados digital methods na sua produção, né, de representação de imagens e de gráficos na relação com esse estudo. Esse é um outro estudo que também foi produzido por nossos colegas do Zika Alliance brasileiros, né, que tenta entender aqui as dificuldades, os desafios de acesso, né, aos serviços de saúde, né, para a atenção durante a epidemia em 3 estados selecionados. Né? Então, aqui vocês veem em 2015, 2016 e 2007 o número de casos de microcefalia, como é que eles foram crescendo e, ao mesmo tempo, diminuindo. Né? E aqui vocês veem, né, tanto na Bahia, né, e o raio de acesso em que esses usuários têm nesses 3 estados, Rio Grande do Norte e Bahia, até acesso a unidades, os casos de microcefalia, a possibilidade de acesso a serviços de saúde especializados, né? Então, mostrando aqui um grande desafio, né? Onde, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a maior parte, né, que vocês veem, o raio é de mais de 100 quilômetros entre o acesso, né, das pessoas, dos usuários, até os serviços de referência. Então, esse é um outro problema das iniquidades da distribuição e acesso de serviços de saúde, principalmente serviços especializados. Outra questão é a disponibilidade de profissionais de saúde em 3 estados selecionados, né? Então, você tem aqui uma maior oferta, né, de psicoterapeutas, né? Mas se você for pensar nos casos, né, de microcefalia e nos problemas, né, de atraso do neurodesenvolvimento, profissionais que são estratégicos como neurologistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, né, oftalmologistas, né, eles têm uma baixa representação aqui da possibilidade de acesso pela população, né? Bom, então,
algumas das questões que gostaria aqui, então, de trazer para vocês, antes de finalizar aqui, né? Quer dizer, é o papel, né, das questões de interseccionalidade, que a gente chama, né? Como é que alguns tipos de vulnerabilidade se intersecam, se relacionam, produzem sinergia, aumentam a vulnerabilidade, principalmente as questões de gênero e de raça, né? Então, o papel e opressão das mulheres, né, que também são cuidadoras, né? Os direitos sexuais e reprodutivos, o impacto econômico nas famílias, e principalmente nas mulheres. Isso é uma coisa que a maior parte das mulheres que nós entrevistamos, todas elas deixaram de ser suas atividades de trabalho para cuidar 100% dessas crianças que dependem 24 horas de cuidados. Para quem tem um pouco de familiaridade com o cuidado dessas crianças, são crianças que precisam estar o tempo todo atentas à questão da possibilidade de sustentação do tronco, por conta de, muitas vezes, durante a alimentação, poderem broncoaspirar, muitas crianças com alimentação interal, né, necessitando de cadeira de rodas, com dificuldade de transporte. Uma vez nós fizemos uma reunião com as mães e colocamos cuidadores com as crianças na sala do lado, para que a gente pudesse ter as mães exclusivamente para nós durante uma reunião, né, de discussão sobre as suas necessidades. E uma das mães comentou: essa é o momento em que meu filho está mais longe de mim. Ele estava na sala do lado. Então, ela não conseguia nem deixar a criança, né, para ir ao banheiro, para poder cuidar da cozinha. Tudo ela tinha que fazer, absolutamente tudo, com a criança no colo, né? Então, vocês imaginem o impacto disso. Muitas dessas crianças, dessas mulheres também, se divorciaram ou não tinham já companheiros fixos, e aí tendo uma carga ainda maior sobre elas e sobre as famílias, que às vezes conseguem fornecer uma rede de cuidado, né? A gente tem aqui na Bahia, né, o Abraço à Microcefalia, que é coordenado pela, ai meu Deus, pela Joana, né? E um trabalho de Joana Passos, é um trabalho fantástico, né, que é realizado e que consegue fazer e dar algum suporte a essas mulheres, né? O assédio, né, é político aos direitos das mulheres, né? Isso foi de uma maneira muito clara, né, durante todo o período, né, como se elas não tivessem, né, esse direito de ter um apoio, tanto financeiro quanto do ponto de vista do sistema de saúde. A invisibilidade, né, da interseccionalidade entre raça, né, classe social e gênero, a maior parte eram mulheres, negras, pobres, né, então isso é uma questão muito importante. E o papel das mulheres na liderança científica, na produção do financiamento e no reconhecimento científico. Aqui vocês veem as várias mulheres que tiveram e ainda estão envolvidas, né, com a pesquisa Alzica, né, Celina Tuque, Patrícia Brasil, lideranças de associação de mães de crianças afetadas pelo Zika, Adriana Mello, Nízia Trindade, aqui a Ana Maria Bispo, Débora Diniz, Tereza Lira, nossa colega do Agil Magalhães, Maria Elizabeth Moreira, do Instituto Fernando Figueiras, tantas outras, né, que participaram desse processo e são verdadeiras lideranças, né, e mulheres, né, que produzem ciência. Bom, hoje, em consequência, né, é possível ver as crianças afetadas pelos vírus foram enquadradas, tratadas, em grande maioria, como mais um segmento populacional negligenciado. Era alguma coisa que a gente já previa no início do nosso trabalho, que ao término da rede Zika, ou até ao término da epidemia de Zika ou da declaração de emergência, muito provavelmente o Zika e a sua população afetada seria mais uma vez negligenciada, né? Então, escrevendo ainda mais as iniquidades no Brasil e na genealogia da saúde global, né? A Covid-19 dificultou e ainda dificulta sobremaneira o acesso à saúde e à proteção social entre as famílias. Hoje há diversas necessidades no país, então muitas delas passam por extremas dificuldades, né? Tanto de locomoção, de acesso e de exposição também. A gente ainda não sabe, por exemplo, quantas crianças e mães foram afetadas pelo Covid. É algo que a gente precisa tentar saber e se houve perdas ou não.
né? Quando a OMS declarou o fim da emergência internacional, o financiamento do Zika também já havia acabado. Hoje não há mais financiamento específico para a pesquisa do Zika vírus. O acesso à saúde na maioria dos países latino-americanos ainda depende do financiamento de pesquisas. Muitas das coortes e da atenção à saúde a essas crianças são financiadas com recursos de pesquisa. Não houve verba extra para atenção à saúde ao Zika, e hoje também não há mais, né? E as questões de gênero na produção científica e na proteção social ainda são invisíveis para os governos e financiadores. A gente teve como um dos produtos um importante evento em 2018, durante o Congresso de Saúde Coletivo, no Rio de Janeiro, onde a gente teve a possibilidade de reunir pesquisadores, movimentos sociais e gestores, gerando um documento de recomendações que influenciou a Comissão Nacional de Justiça, foi registrada como uma moção na Conferência Nacional de Saúde, tem estado nas mãos dos movimentos sociais para tentar influenciar bancadas da saúde dentro do Congresso, dentro de câmaras de vereadores em municípios e legislativo, né? A exposição do Zika, né, que é uma exposição que eu vou mostrar aqui rapidamente, um vídeo, para que vocês possam ter uma ideia, né, que foi também produzida pela Rede Zika, né, e o nosso site ali onde vocês podem encontrar os artigos, pesquisas, depoimentos, vídeos, webinários que a gente fez em parceria com a Universidade de Oxford, com a Global Health Network. Ricardo, eu tenho a possibilidade, ainda temos um tempinho para mostrar 3 minutos de vídeo? Pode sim, Gustavo, com certeza. Posso? Pode. Então, vamos ver se dá certo? Se não estiverem ouvindo, Ricardo, por favor, você me avisa, tá? Tá joia. Eu fico aqui no termômetro. Isso. Deixa eu só ver aqui, porque não abriu aqui. Estamos ouvindo bem. Maravilha. Esse é um vídeo final Com da o fim das exposição. emergências de saúde pública, a Zika foi aos poucos sendo silenciada e esquecida. Muitas vidas foram afetadas e a cada dia surgem novos casos e graves diagnósticos. As demandas por garantia de direitos e acesso a serviços são crescentes. Cada dia que vai passando, a gente vai descobrindo, vai tendo diagnósticos ainda mais graves da consequência do vírus. Ela seja atendida pela atenção básica de maneira mais efetiva. E a nossa reivindicação são pessoas qualificadas e que os poderes públicos nos abracem, trazendo para nós mais reabilitações, mais centros, mais abertos que nos acolhem. Um bebê que precisa realizar várias consultas, em várias especialidades e que, portanto, tem uma agenda super pesada. Precisamos dar mobilidade a essas crianças. Isso impacta na qualidade de vida. Voltadas para essas crianças que estão entrando na escola, que precisam ser incluídas na sociedade. As escolas não estão preparadas. Na rede pública existe uma grande defasagem de mediadores. Então, um mediador, às vezes, tem que ficar com 2, 3 crianças, cada um com uma síndrome diferente. Os caminhos para garantir os direitos das pessoas afetadas passam pela proteção e pelo cuidado com a criança e com a mulher. A maior parte das pesquisas estão terminando neste momento. A gente já sabe que elas têm um alto risco de ter atraso de desenvolvimento, mas elas precisam ser acompanhadas até a idade escolar, no mínimo. E principalmente na atenção básica, orientar, ajudar, contribuir, né, junto aos gestores estaduais e municipais, na importância do uso da caderneta, da importância de fazer essa vigilância do acompanhamento, de identificar atrasos do desenvolvimento. Recomendarmos o exame de fundo de olho para crianças que
foram expostas à Zika durante a gestação, confirmada, ou que a mãe teve sintoma, ou mesmo a criança que está no seu primeiro ano de vida e que está apresentando algum atraso, mesmo que não tenha tido história de Zika durante a gestação, porque a gente sabe que a maioria das pessoas é assintomática. Muitas vezes o foco está na criança e é necessário, mas as mães que estão em sofrimento psíquico, emocional, elas não estão sendo levadas em conta. E escutar as pessoas que vivem essa realidade, porque somos nós, familiares, mães, que podemos apontar as falhas do sistema. Ela é um espelho dessa desigualdade, ela é um espelho de uma sociedade que optou pela iniquidade. Eu acho que a principal recomendação, o que a partir dela significa garantir a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, seja reconhecida como cidadão e que te dê as melhores condições para que ela tenha o melhor desenvolvimento. A vida tem que continuar, assim como o trabalho da ciência brasileira e do SUS, com justiça, bem-estar e equidade. Ok, gente, muito obrigado. Essa exposição ela tem uma versão em português, inglês e espanhol. Então, ela está muito bonita, tem fotos assim muito importantes, depoimentos e uma série de recomendações também. Obrigado, Ricardo, e estou aberto aqui às perguntas. Nossa, eu que agradeço, viu, Gustavo, em nome de toda a comunidade IGM Fiocruz que está aqui presente. Foi emocionante, principalmente encerrar com esse vídeo. O tema, como até o próprio Barral colocou aqui no comentário, o tema Zika, que foi realmente usando as palavras dele, rapidamente negligenciado, mesmo antes da Covid, né? E você traz para a gente uma abordagem, um olhar, uma perspectiva que a gente não costuma ver, que é essa perspectiva social, relacionada com qualidade de vida. A gente está muito mais acostumado a ter o olhar realmente para a biologia, do ponto de vista de medicina, de tratar a doença. Então é muito importante realmente comentar sobre isso. A gente tem vários comentários aqui já, viu, Gustavo? Eu não vou gastar muito tempo eu falando aqui não, para todo mundo poder participar. Sobre a ONG que você falou, é a Joana mesmo, a ONG Abraça a Microcefalia, que tem aqui em Salvador. A gente conhece porque a Isadora, que é daqui da Fiocruz, inclusive do meu laboratório do LAPEX, ela conversa muito com a gente aqui com a gente que eu digo com o IGM, sobre microcefalia e sobre a ONG Abraço. Então tem inclusive alguns colaboradores aqui dessa ONG. Deixa eu começar aqui então. Lá no início, quando você estava apresentando, a Ana Almeida, então, estava saudando você, ela é da COC aqui na Fiocruz. O Miter Maia, ele agradece pela palestra, Gustavo, e ele fala que as universidades também contribuíram, como exemplo da Universidade Federal da Bahia, outras instituições filantrópicas, como você mencionou também, né, Gustavo? Assim como ONGs e algumas clínicas, exemplo da Paraíba. Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, viu, Gustavo? Não, verdade. Tá. Tranquilo. Mittermeier, um abraço. Muito bom te ver aqui também. Barral, Marilda. Enfim, estou vendo aqui pelos comentários, Isadora. Então, um abraço a todos aqui. Realmente, a gente fez um mapeamento, até é interessante, talvez, vocês poderem ver, a gente poder divulgar. Acho que das instituições que foram envolvidas mais diretamente na resposta ao Zika, tem várias, teve uma participação importante, né, do IGM, da UFBA, da Paraíba, né, da Universidade Federal da Paraíba, enfim, tantos outros, né? Então a gente tem um mapeamento importante sobre isso. Só que muitas vezes também, talvez alguma coisa possa ter perdido no caminho, né? Mas esse acervo que eu falei tem um acervo histórico e também mapeando as instituições de pesquisa no Brasil. Não deu tempo de eu trazer aqui. Perfeito. Então, o Barral, como eu mencionei há pouco, ele parabeniza a sua palestra e diz que é muito bom panorama e bom retomar o tema da Zika, como eu comentei, que foi rapidamente negligenciado mesmo antes da Covid. A doutora Marilda parabeniza pela excelente palestra, a Isadora também parabenizando. O Guilherme Ribeiro, obrigado pela palestra, Gustavo. Marilda tem uma pergunta aqui já. Não sei se você está enxergando o chat, Gustavo. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver. Pode ler para mim, por favor. Eu vou ler, então. Existiram algumas iniciativas de centros estaduais para atendimento multiprofissional às crianças com Zika. Um deles foi no Maranhão. Você sabe de outras iniciativas nesse sentido?
Sim, isso é interessante. A gente tem um trabalho sobre a resposta ao Zika pelo SUS em diferentes estados. Então, a gente acompanhou de uma maneira mais próxima o Ceará, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, né? Então, na nossa pesquisa, a gente vê assim uma diferença muito grande de respostas. Por exemplo, Pernambuco, ela criou 12 centros, né, de atenção às crianças com deficiência no interior do estado, né, tentando aí aumentar e ampliar os acessos. Mas isso também é contingente em relação aos contextos eleitorais e políticos. Então, a gente precisaria fazer uma atualização de que hoje como estão os centros. E o Rio de Janeiro reduziu. O Rio de Janeiro reduziu. Nós tínhamos 7 centros especializados, apenas 7 para o estado do Rio de Janeiro, devido à sua população, e ele reduziu para 5. Foi algo impressionante. A gente foi, inclusive, na Assembleia Legislativa, fizemos uma moção contra o fechamento dos outros 2 centros, que depois conseguiu ser revertido, né? Então, a gente tem esse mapeamento, sim, Marilda, está em um dos artigos que nós fizemos, e eu posso compartilhar com vocês. Ok. Continuando aqui no chat, várias congratulações a Valéria Martins, Viviane Boaventura, a Giane Magnavita e a Rita de Cássia parabenizando. A Mittermeier faz aqui mais um comentário, viu, Gustavo? Ainda temos vários desafios relativos ao acompanhamento das crianças com a síndrome congênita, desenvolvimento motor e cognitivo e sequelas com crise de epilepsia e etc. Eu imagino, Gustavo, pegando esse gancho aqui do Mita, eu imagino que a rede Zika esteja talvez focando sua atenção principalmente nesse sentido, né, de acompanhamento dessas crianças, mas a rede está discutindo também algo sobre possibilidade de, vou colocar, reemergência, entre aspas, ou retorno de uma epidemia de Zika? Olha, existe um exercício devido exatamente a essa incerteza, né? O dengue nós temos um acompanhamento já de muitos anos, então a gente sabe que o dengue é mais ou menos cíclico, em torno de 3 a 4 anos a gente temos uma nova recorrência da epidemia de dengue. Né? Em relação ao Zika, há muitas dúvidas, né? Será que nós nos tornamos, né, imunoeficientes no sentido da resposta, né, imunológica ao Zika, né? Será que a gente vai ter também a possibilidade de uma outra onda? Será que vai ter alguma, né, variação do vírus que pode atingir novamente? Então, há uma atenção. Existem casos de síndrome congênita do Zika, é importante dizer, né? No acompanhamento epidemiológico, em 2021, no mês de 2020, 2021, nós sofremos uma dificuldade de acesso a dados, né, para poder fazer esse monitoramento, mas nós sabemos, principalmente na região norte, de diversos casos, né? No ano passado, se eu não me engano, 2020, foram identificados 25 casos de síndrome congênita do Zika vírus, né? Então, não acabou. Uhum. Ele não acabou. Então, isso também gera uma série de outras questões que, mais uma vez, voltamos à produção do negligenciamento de determinadas doenças historicamente marcadas no nosso país. Isso, exatamente. A Patrícia Veras e a Ana Almeida parabenizando bastante, Ana Almeida dizendo que está emocionada, inclusive, Giane parabenizando novamente. O Mitter comenta sobre aquela questão da Paraíba, né? Que a doutora Adriana foi a primeira pessoa a identificar aumento de microcefalia na clínica particular e utilizou recursos pessoais. Então, enaltecendo a participação de uma clínica, de uma médica especificamente nesse caso. Temos uma pergunta. Quer comentar? A gente tem um depoimento, a gente fez um depoimento longo com a Adriana Mello, contando toda essa história, tá? Então, a gente está transformando isso num vídeo curto e que, enfim, a Adriana é uma peça-chave, né, nesse processo, né? E eu me lembro bem, ela enviou uma caixa com placenta e tudo lá para a Fiocruz do Rio, a Ana Bispo recebe aquilo e ali realmente identifica. Então, a gente tem essa história contada, né, em detalhe. Então, a Adriana realmente foi uma peça-chave. Isadora tem uma pergunta. Com o final dos 3 consórcios europeus que financiaram muitos projetos brasileiros,
teremos muita dificuldade de continuidade de estudos de acompanhamento dessas crianças e famílias. Temos alguma perspectiva positiva? Olha, vocês sabem, né? A gente, semana passada, teve a notícia de 92% de cortes em ciência e tecnologia dos maiores financiamentos em pesquisas públicas no Brasil. 95% do financiamento brasileiro em pesquisa é público, né? Então, a gente vive uma situação muito difícil. A gente tem tentado, no âmbito da Rede Zika, por exemplo, dar sustentabilidade aos projetos da Rede Zika através desse grande campo chamado Respostas a Emergências em Saúde Pública. Então, com isso, a gente tem conseguido manter alguns trabalhos. Então, a gente está com financiamento do NEJR, a gente está com financiamento de Oxford, a gente tem um novo financiamento agora com a Unicef, né? Agora há toda uma ideia, principalmente para as ciências sociais, de tentar discutir confiança vacinal por conta da questão da Covid. Então, tem um âmbito de financiamento, quando a gente ainda não está nem perto da vacina do Zika, por exemplo, né? Que ela foi descontinuada. Não sei se Isabela lembra, né? A gente tinha a Sanofi no Zika Alliance, né? No momento em que a epidemia começou a diminuir, né, a Sanofi saiu do consórcio, porque não havia mais interesse de investir economicamente, uma vez que seu impacto populacional era menor, e principalmente, né, em países mais pobres. Então, a situação é séria, ela é séria. No sustentamento, na manutenção das coortes, na assistência das crianças, na inclusão escolar, né, na possibilidade de ter mediadores treinados em sala de aula para uma criança com múltiplas necessidades. É muito tenso. Isso é para todos os setores, infelizmente, né? O Mita está lembrando aqui que eles montaram uma estrutura no Hospital Geral Roberto Santos, que eles mantêm um atendimento em parceria com os colegas do hospital e em parceria também com a doutora Adriana Matos, que é um projeto financiado pela NIH e pela FAPESB. A gente não tem mais perguntas aqui, Gustavo. Só para encerrar, a gente, durante a Covid, teve uma redução de notificação, né? Inclusive, eu vi o boletim epidemiológico da SVS de arboviroses, acho que de julho, se eu não me engano, que ele inclusive comenta algo sobre isso, essa subnotificação, ou porque a pessoa está receosa de sair de sua casa, ou porque a equipe de saúde está destinada para a Covid. A Rede Zika também tem algum tipo de contribuição para apoiar essas notificações, não? Olha, esse é um trabalho que a gente está fazendo via Observatório Covid, né? Na realidade, tentando identificar a subnotificação de doenças endêmicas e epidêmicas no Brasil. O que aconteceu durante a questão da epidemia de Covid? Nós temos uma dificuldade hoje que a gente tinha uma centralidade muito grande da SVS, né? Na possibilidade de contato, acesso, comunicação, interlocução, né? Hoje a gente tem que dialogar com os estados e com municípios, né, para poder obter os dados. Então, realmente é um momento difícil da gente ter. A gente tem emitido, inclusive, a necessidade de que esses dados estejam disponíveis, que a vigilância não diminua, que você tenha a possibilidade de atenção, principalmente de notificação via atenção primária, então, aonde você conseguiria dados mais qualificados. Então, a Covid e uma certa crise política também dificultou muito todo esse processo, né? Sim. Tá ótimo, Gustavo. Muito obrigado. Tivemos um início de manhã de sexta-feira, Dia dos Professores, de muito aprendizado, muita reflexão também. Foi muito bom ter você aqui conosco, Gustavo. Esperamos que você volte outras vezes, possamos estabelecer, inclusive, mais parcerias ainda com o IGM. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Eu tenho conversado com o Marilda, eu estou aqui em Salvador, minha mulher é baiana, a gente tem trabalhado muito proximamente com o SIDAX, espero que a gente possa abrir outras frentes junto com o IGM e que a gente possa fazer crescer um pouco essa discussão interdisciplinar, dialógica, amistosa entre diferentes disciplinas, né? Eu acho que é assim que a ciência caminha e que a gente consegue produzir inovação e direito à saúde, né, para as pessoas. Então, muito obrigado a todos pelo acolhimento. Vi aqui vários comentários elogiosos
Enfim, eu que agradeço, Ricardo, agradeço a todos, a comunidade GM, um abraço. Um abraço, Gustavo. Você pode finalizar. Obrigado. Um abraço, obrigado a você, obrigado a todos que estiveram presentes. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Professores. Tchau.